Alô, professores, alunos e público em geral que nos acompanham em mais uma aula. Meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos desenvolver com vocês o tema O Mundo Bipolar e os Conflitos Políticos Administrativos. Então acompanha comigo a primeira tela para você já ter uma ideia do que a gente vai tratar. Então a Guerra Fria é uma situação geopolítica que todos os anos você tem que lidar com esse assunto quando você está nessa série do 9º ano. Então a Guerra Fria nada mais é do que essa dualidade entre Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De um lado, Estados Unidos, e de outro, a Rússia liderando esse outro bloco. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os principais países envolvidos no conflito, como França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, se encontravam em péssimas situações socioeconômicas. É bom você marcar esse ponto aí, porque essa situação causava um temor para os Estados Unidos de que futuramente esses países, em função da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza econômica, pudesse se incorporar no grupo socialista. Então, adiante você vai ver isso melhor para entender o contexto disso. Então, o cenário de destruição nessas nações era enorme. A infraestrutura estava totalmente abalada, além de grande perda populacional. Isso aí, reforço referente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mas apenas Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar dos prejuízos gerados pela participação na guerra, conseguiram manter uma estabilidade financeira. Após o conflito, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí abre um parênteses, hoje nós podemos chamar de ex-União das Repúblicas Soviéticas, que isso foi dissolvido, anexou vários territórios, aperfeiçoou o desenvolvimento de armas nucleares e ampliou sua área de influência no leste europeu. Então aí a gente começa a perceber um desenho da geopolítica mundial que, para esses dois blocos crescerem, poderem manter sua zona de influência, passaram também a adotar uma corrida armamentista para poder impor força, para mostrar musculatura militar e impedir que esse país pudesse, talvez, se intrometer nas políticas internas dos países que faziam parte de cada bloco. Mas os Estados Unidos, por sua vez, destinou créditos financeiros para a reestruturação dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Isso aí, de certo modo, freou em muitas partes do mundo, em vários continentes, que houvesse um crescimento do bloco socialista nos países que anteriormente me referi, estavam passando por dificuldades políticas e socioeconômicas. Por esse aspecto em comum, Estados Unidos e União Soviética passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto, havia um grande diferencial entre as duas nações, o sistema político. E aí observe bem essa parte aí. Estados Unidos, de um lado, defendendo o capitalismo, e de outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, o bloco socialista. E aí nós temos na sua tela aí um mapa que demonstra como realmente estava regionalizado o mundo. Essa é uma forma de dividir o mundo entre os países socialistas e aliados de vermelho. E aí observe que até na América Latina você tem Cuba, que até hoje ainda tem resquícios disso, embora com a economia destroçada, mas no período em que ela era acobertada pela União Soviética, ela comprava produtos primários, como açúcar, por exemplo, para manter essa pequena ilha ainda dentro, próximo da vizinhança dos Estados Unidos, como uma afiliada soviética aí, fosse uma referência deles na América Latina. E por outro lado, todos esses países que estão de branco são aqueles que eram tidos como países capitalistas ou aliados dos Estados Unidos e os demais países pertencentes aos capitalistas.
Bom, os Estados Unidos, através de financiamento e outras medidas políticas, até mesmo fornecimento de armas, como aconteceu em muitos casos que os Estados Unidos, para poder minar as forças da União Soviética que estava presente em determinado país, eles financiavam armas para guerrilheiros, para grupos paramilitares dentro daquele país, para poder enfraquecer a nação mais forte que estava financiando aquele país. É um caso a se lembrar, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a guerra do Afeganistão, todas elas tiveram esse encontro indireto dessas nações. Então, passaram a exercer grande influência sobre os países que optaram pelo sistema capitalista. A União Soviética utilizou-se dos mesmos critérios, lógico, né? Não poderia deixar os capitalistas tomarem terreno e militarizando essas zonas importantes para eles, e passaram a expandir suas áreas de influência. Estabeleceu-se então a geopolítica bipolar. Por que bipolar? Aí a gente está se referindo a dois polos, são os que nós falamos há pouco, Estados Unidos e a União Soviética. Então, por isso, a geopolítica bipolar, de dois polos, interferindo diretamente na política de vários países. Conflitos armados foram impulsionados por essa rivalidade entre as superpotências. Entre elas estão a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, além do apoio, olha o detalhe disso aí, hein? A ditadura militar no Brasil, entre outras ditaduras que ocorreram na América Latina e na América do Sul. Então vejam que muitos casos houveram muitos conflitos e nesse período parecia que não existia outra potência presente, mas não é bem assim. Apenas não se intrometiam nesse momento em que as duas gigantes, principalmente potências nucleares, estavam rivalizando, inclusive colocando medo na humanidade de que tudo se acabasse em frações de segundo. Por sinal, eu sou dessa época que tinha esse medo, né? Que os jornais sempre destacavam isso, coisa que aos poucos começa a voltar de novo, uma espécie de Guerra Fria 2.2, que a gente fica meio temeroso entre Estados Unidos, a Coreia do Norte, China e a Rússia. Então, sempre a gente teve essa sombra dessas potências militares de um risco iminente delas tomarem alguma atitude que venha prejudicar a humanidade. Porém, na década de 1980, a União Soviética passou por uma grave crise econômica, sendo consequência da própria política adotada. Os altos gastos com armamento levaram a defasagem, ou seja, passaram a gastar mais com a questão militar do que gastar com a indústria civil, enquanto que os Estados Unidos, por outro lado, manteve os dois gastos, tanto o militar, para poder manter essa corrida armamentista, como também o setor da indústria civil, que é tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, vestuário, alimentos, etc. Então, o agravamento da crise do sistema socialista ocasionou um processo de enfraquecimento da União Soviética em 1991, causando então a desintegração da mesma. Então aí nós temos um quadro que o capitalismo, a sociedade dela é dividida em classes sociais, como a burguesia e assalariados, e o socialismo, sociedade igualitária, sem divisão de classes. Na economia, predomina a economia de mercado. E para os socialistas, uma economia planificada, que é o governo que faz planos para que a sociedade, todos os segmentos dela possam seguir aquele ordenamento feito pelo Estado. E quanto à propriedade, ênfase para a propriedade privada no capitalismo e no socialismo, ênfase para a propriedade coletiva, para todos, né? Então esse é um dos perfis bastante genérico acerca de capitalismo e socialismo. E o Muro de Berlim foi o símbolo do fim da chamada bipolaridade e a Guerra Fria que existia entre os capitalistas e socialistas. Então, em 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, então, pelo menos começou o processo também de desintegração das outras repúblicas socialistas que faziam parte da União Soviética. E com isso a gente entra agora no tão esperado Exercitando e esperando que você aí do outro lado possa ter sucesso nas respostas, baseado no que a gente acabou de ver agora. Claro que você depois pode se aprofundar melhor, isso aqui é apenas um norte para você poder fazer sua pesquisa. Então vamos para a primeira questão.
Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial em 1945, envolvendo dois países que adotavam um sistema político-econômico opostos, capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são, isso inclusive está lá na nossa capa inicial, quando a gente deu a introdução da aula. Letra A, Estados Unidos e Japão. Letra B, Inglaterra e União Soviética. Letra C, União Soviética e Itália. Letra D, Alemanha e França. E por último, letra E, Estados Unidos e União Soviética. Deu uma lida, analisou, fez sua escolha? Vamos lá para a resposta? A resposta é a letra E, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Vamos para a segunda então? Fique muito atento para tentar fechar comigo esse gabarito. Número 2. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da letra A, polarização do mundo em dois blocos político-militares entre as duas grandes guerras mundiais. Letra B, polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. Letra C, polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. Letra D, polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão. De um lado, a Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França de outro. E letra E, a disputa das áreas árticas e antárticas após a Segunda Guerra Mundial. Deu uma lida? Teve uma ideia mais ou menos? Vamos lá para a resposta então? A resposta certa é a polarização. Vocês viram no começo que eu falei da questão bipolar. Então a polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. Então, fica aí também uma dica de filmes que falam sobre a Guerra Fria. Adeus Além em 2003, Boa Noite e Boa Sorte 2005, Doutor Fantástico e Jogo de Poder 2007. Você depois pode fazer uma pesquisa sobre isso para poder se alimentar mais desse tipo de conhecimento. Com isso, eu me despeço e se você quiser, professor, acessar a plataforma para ter esse conteúdo e muito mais, os exercícios complementares, acesse a plataforma Eduque. E a todos vocês que nos assistem, meu muito obrigado e até uma próxima aula.